Por que os aborígenes de uma tribo se pintam de esqueletos? Qual herdeiro de uma das famílias mais ricas do mundo pode se tornar a vítima de uma tribo? E como os jovens africanos se transformam em guerreiros implacáveis? Hoje você vai descobrir as respostas para essas e outras perguntas interessantes sobre os povos mais misteriosos da Terra. Você pode pensar que essas pessoas assustadoras se vestem assim para uma festa de máscaras. Mas não, pintar corpos para parecerem esqueletos faz parte das antigas tradições da tribo Xinbu. A tribo tem uma história de várias centenas de anos, mas o primeiro contato com o mundo civilizado não ocorreu até 1934. Então por que esses homens da tribo escolheram essa coloração em particular? O fato é que as lendas da tribo afirmam que desde o início dos tempos o povo Xinbu foi devorado por um espírito maligno da floresta. Para resolver o problema, os homens da tribo decidiram se passar por espíritos, para que o vilão perdesse o interesse por eles. Desde o primeiro contato, jornalistas vão escrever sobre a vida da tribo. No entanto, os membros da tribo Xinbu vivem isolados e não estão ansiosos para se comunicar com o mundo exterior. A tribo está muito feliz com suas próprias crenças e qualquer tentativa de persuadi-los a se tornarem parte do mundo civilizado é percebida de forma bastante agressiva. Korowai. Os homens da tribo Xinbu podem ser chamados de um povo pacífico, o que não se pode dizer das tribos mais violentas e agressivas que vivem perto deles. O povo Korowai, contatado pela primeira vez em 1974, é uma dessas tribos. Eles vivem na parte sudeste da província indonésia de Papua. O número total de tribais é de cerca de 3.000 pessoas, a maioria das quais não tem ideia sobre a existência do mundo civilizado. As casas dessa tribo são geralmente construídas em árvores. A altura ideal é considerada grande, que é cerca de 30 ou 40 metros. A altura protege os nativos de ataques de animais selvagens e pessoas de outras tribos guerreiras que vivem nas proximidades. O povo Korowai está convencido de que todos os brancos estão possuídos por demônios e que é necessário se livrar deles o mais rápido possível. Eles acham que precisam se livrar dos brancos pelos meios mais radicais. Isso é um pouco assustador, considerando que os membros da tribo ainda praticam o canibalismo. O povo Korowai é um povo caçador. Sua arma principal é um arco e flecha, e eles são usados não apenas para caçar animais, mas também para rastrear outras pessoas, espiões de clãs hostis e até mesmo forasteiros brancos indesejados. A propósito, é a tribo Korowai que costuma ser culpada pelo desaparecimento de Michael Rockefeller, o herdeiro dos milhões da famosa família. Em 1961, Michael, na companhia de um antropólogo dinamarquês, foi explorar as florestas tropicais da Nova Guiné. Eles estavam seriamente envolvidos em pesquisas, coletando uma coleção de artefatos e muitas informações sobre as tradições e culturas locais. Na manhã de 17 de novembro de 1961, os pesquisadores quase perderam a canoa durante o rafting em um dos rios locais. O guia que os acompanhava foi buscar ajuda, mas demorou muito para que a ajuda chegasse. Depois de horas de espera tediosa, Michael Rockefeller decidiu nadar até a costa e trazer ajuda. Depois que seu companheiro de expedição o perdeu de vista, Michael desapareceu. Existem muitas teorias sobre seu desaparecimento, mas uma das mais populares é que ele pode ter se tornado uma vítima dos membros da tribo Korowai, que podem tê-lo confundido com um demônio branco que apareceu no rio. Akuntsu. A história dessa tribo é assustadora, não porque os aborígenes tenham se revelado muito cruéis. Não, era o mundo exterior que era muito cruel com eles. Os cientistas ainda não conseguem dizer com certeza o que aconteceu com essa tribo amazônica. Aparentemente, há cerca de 30 anos, os criadores de gado, desejando se apoderar das terras desse povo, os atacaram e destruíram as suas habitações para esconder os vestígios do genocídio. 5 anos depois, a Fundação Nacional do Índio encontrou sobreviventes. Apenas 7 membros da tribo sobreviveram. Todos, menos uma criança, tinham ferimentos à bala. Apenas 4 sobreviveram desde então, e agora eles são o último povo da tribo Akuntsu. Mas por que essa tribo foi vítima do massacre de pecuaristas brasileiros na década de 80? Antes de 1995, os Akuntsu tinham fama de aborígenes perigosos, e segundo pesquisadores, tinham pouco contato com povos indígenas vizinhos. Antes do primeiro contato, no entanto, os Akuntsu experimentaram violentos confrontos com colonos brancos, madeireiros e pecuaristas, que começaram a se infiltrar em suas terras na década de 70. Após a construção de uma rodovia perto dos territórios tribais, os 7 membros da tribo restantes, encontrados em 1995, relataram um ataque por pastores armados por volta de 1990, no qual a maioria dos membros da tribo foi morta. A equipe de pesquisa que fez contato conseguiu localizar o local do massacre. O exame das ruínas da aldeia revelou que pelo menos 15 pessoas foram vítimas do ataque. Muito provavelmente, o ataque em si foi motivado pelo fato de que as autoridades pudessem fazer contato oficial com os Akuntsu,
os territórios da tribo seriam reconhecidos como uma reserva fechada e, portanto, seria reconhecido como um local permanentemente fechado para madeireiros e fazendeiros. Nem todas as tribos sofreram o triste destino do povo Akonso. Muitos deles encontraram a civilização e mostraram-se tão fortes e ferozes que triunfaram sobre ela. Fique ligado para aprender todos os detalhes e ver outros povos nativos perigosos vivendo nos lugares mais remotos e inacessíveis do mundo. Suri. Essa tribo é considerada uma das tribos primitivas mais perigosas do mundo, principalmente porque seu povo não despreza armas automáticas. A última vez em que a tribo usou as armas foi quando defendiam seu direito à independência durante a guerra no Sudão. Essa comunidade fechada é sanguinária. A luta com lanças é considerada um evento especial na vida da tribo. As batalhas são encenadas entre homens de aldeias diferentes e contam com até milhares de pessoas. Os guerreiros entram na batalha sem roupas e os confrontos brutais às vezes terminam em morte. Além disso, essas batalhas também são importantes para manter a tribo em alerta, porque de vez em quando tribos vizinhas atacam o povo Suri. O governo etíope proibiu oficialmente essas lutas com lanças, mas a tradição tem muito mais força do que a lei. Tribo Totobiogosode. Em 2011, a ONU emitiu um decreto especial exigindo que o governo do Paraguai garantisse o bem-estar da tribo Totobiogosode. Eles estavam à beira do desastre por causa do desmatamento sistemático de seu habitat. Os primeiros conflitos com a tribo começaram em meados do século passado, quando os fazendeiros começaram a se apoderar de terras para a pastagem. Então os conflitos levaram muitas vítimas de ambos os lados. Muito tempo se passou desde então e algumas pessoas da tribo até o deixaram, tendo feito uma escolha em favor da vida civilizada. Mas aqueles que ficaram se aprofundaram nas florestas e ficaram ainda mais furiosos. Portanto, o governo paraguaio terá que proteger aqueles que são muito bons em lutar contra si próprios. Mursi. O povo Mursi acredita que todo menino nasce para ser um guerreiro. Em vez de deuses, esse povo decidiu adorar os espíritos dos mortos. Mais precisamente, os espíritos dos homens da tribo que morreram em batalha. De acordo com a tradição, os descendentes terão que reverenciá-los para sempre. Para que a tribo reconheça o menino maduro, ele deve provar sua coragem em vários testes exaustivos e perigosos. Tudo, desde empunhar uma lança até habilidades táticas básicas, é testado. A luta acompanha os homens da tribo Mursi por toda a vida. Independentemente do gênero, o povo Mursi decora seus corpos com padrões intrincados de cicatrizes. Para chegar nesse resultado, deve-se recorrer a métodos brutais. Embora o povo Mursi tenha tradições quase primitivas em questões de aparência, eles acompanham os tempos em termos de assuntos militares. Alguns membros da tribo ainda preferem lanças como armas, mas a maioria adquiriu armas automáticas há muito tempo. Por que não, quando você pode trocar um AK-47 por 20 vacas de uma tribo vizinha? Yanomami. Os Yanomami são uma das maiores tribos isoladas que vive na América do Sul. Eles vivem nas densas florestas tropicais, na fronteira do Brasil e da Venezuela. Claro, seu isolamento pode ser chamado de relativo, porque eles ainda mantêm algum contato com o mundo exterior. No entanto, isso não impede que o povo Yanomami seja considerado uma das tribos mais agressivas e ferozes da região. Os cientistas sabem que esses homens tribais geralmente se estabelecem em pequenas aldeias e que a população de cada uma dessas aldeias é uma família em expansão. O número de habitantes em uma aldeia pode variar de 40 a 300 pessoas. Mas as estatísticas da política externa da tribo são terríveis. O povo Yanomami é conhecido como um guerreiro implacável e feroz. A crueldade faz parte de sua cultura e se manifesta até no cotidiano da tribo. É difícil imaginar, mas morreram mais Yanomami nas batalhas do que por causas naturais. Você pode perguntar, por que todas essas tribos vão à guerra se podem coexistir em paz sem violar as fronteiras territoriais? A razão são os recursos limitados. No deserto, eles são valorizados acima de tudo. Além disso, na década de 70, foram descobertas jazidas de ouro no qual os Yanomami consideraram seu território. Não é difícil adivinhar que muitos caçadores de dinheiro fácil correram imediatamente para esses lugares e levaram consigo doenças, álcool e armas, o que acabou prejudicando a tribo.